Fala, torcedor rubro-negro! Estamos aqui com o corte do canal Sport TV, né, do programa que troca de passes, debatendo a análise tática e o jogão entre Flamengo e Internacional. O grande jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um jogão, Flamengo 1 Internacional 1. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. O Mansur preparou aqui uma análise Opa, tática, né? E antes da análise vamos lá. tática, eu queria ouvir um pouquinho sobre as coletivas, né? O que te pareceram as entrevistas de Roger Machado e Felipe Luiz, sobre o entendimento que eles tiveram do jogo dessa noite. O Roger, acho que ele tem o mérito das coletivas dele de esmiuçar muito detalhes táticos do jogo, do que era o plano dele. Ele não tem medo Passar informação. de passar informação, de dividir com as pessoas o que ele pensou para o jogo. E acho que a leitura foi bem próxima, assim, de um Inter que defensivamente no primeiro tempo conseguiu ter sucesso. Acho que ao longo de todo o jogo, se a gente pensar no Inter como evidente que um jogo fora de casa contra o Flamengo, contra um outro candidato, mas eu acho que de um time que pretende disputar o título, acho que o Inter vai precisar em jogos fora produzir um pouco mais ofensivamente. Talvez tenha sido um plano para o jogo de hoje, dado o tipo de adversário que estava do outro lado, mas eu acho que a explicação do Roger deu conta do jogo. Eu até tenho uma leitura um pouco diferente, assim, eu não acho que tenha havido. Aí a leitura minha, não significa que alguém está certo, alguém está errado, são visões de jogo. Eu não acho que tenha havido uma mudança do Fernando para terceiro zagueiro no decorrer do primeiro tempo. Para mim, ele iniciou o jogo com essa função. Ele entrava entre os dois zagueiros sempre que o Inter era atacado e formava uma linha de 5, mas enfim, isso é um detalhe. Do lado do Felipe Luiz, eu acho que ele tenta passar um discurso de tranquilidade em relação às características das opções que ele tem, mas eu acho, e daqui a pouco, quando a gente entrar na análise tática, a gente vai abordar um pouco isso. Eu acho que o Flamengo, em muitos momentos, sofre com as características dos jogadores de frente. Tanto que o Flamengo virou um time que é muito forte quando ele consegue atrair a marcação do adversário para fazer essa jogada às costas da defesa. Hoje tentou muitas vezes no primeiro tempo um jogo mais direto, com uma bola mais longa, porque é até mais adequado às características até dos jogadores. Não conseguia tanto tirar os volantes do Inter de lugar. O jogo eventualmente conseguiu algumas bolas em profundidade, mas o jogo não fluiu tanto. Acho que e a questão de finalização é uma questão, sim, que precisa preocupar, porque o Campeonato Brasileiro vai acumulando um tropeço aqui no jogo que você domina, outro tropeço ali no jogo que você também domina. Quando você vai olhar outros candidatos a título e São pontos que você pode ir deixando Palmeiras, pelo caminho, Botafogo, né? podem se ver mais distantes. Agora, não acha que o primeiro tempo, claro que é um jogo contra um adversário muito forte também e tal, apesar de um domínio e o Inter ter saído na frente, né, pelo placar de 1-0, mas foi um jogo de pouquíssimas chances de gol no primeiro tempo, né? Chances claras, né, com exceção do gol, o belo gol do Bruno Henrique, numa ótima construção, que a gente vai ver ela todinha daqui a pouco aqui no troca de passes, no lindo cruzamento do Bernabé e o belo chute do Bruno Henrique. Mas foram poucos os lances de emoção, de grande perigo. A cabeçada do Juninho, né, numa defesa dupla ali, onde até o Rocher parece ter se machucado, né? Acho que a lesão é naquele momento, a lesão na mão. Mas foram poucos os grandes momentos no primeiro tempo em termos de criação, né, Alex? Se for ver, o Inter ele não começou pressionando como o Flamengo naturalmente em casa, ele tentou pressionar muitas vezes e não conseguiu. O Inter até conseguiu sair ali, mas só que não passava muito desse meio com perigo. Mas dos dois times, o Inter conseguia ter um pouco mais de construção com a bola no pé. E é óbvio que esses dois times, em algum momento do jogo, você vai ter dificuldade de marcar o outro, né? Vai ter algo assim. A questão do Fernando entrar lá no primeiro tempo surtiu um efeito, acredito, né? Com bola, sem bola. E no segundo tempo não, daí não teve essa mudança, porque eu acho que no meio ficou faltando muito essa questão, só para ter o Bruno Henrique, você traz um Alan Patrick que não tem isso, e eu acho que isso foi trazendo um desgaste físico para o Inter, que foi apertando, depois ele não conseguia sair. Você não acha que ele aliviou o jogo na parte final depois da entrada do Thiago Maia? Isso, ocupando um pouco mais o setor? Tanto que eu até imaginei que de repente o Romero pudesse ter entrado, às vezes no Alan Patrick, para dar realmente um pouco desse gás junto com o Thiago Maia, tanto que ele tira e depois coloca o Ronaldo. Mas ficou muito difícil de marcar. Ronaldo entra junto com o Carboneiro com 14 minutos. O Carboneiro ainda beleza para dar uma energia, mas o Alan Patrick ele já não tinha condição mais. E entra o Enner. Então você poderia ter dado um pouco de gás, já que aquela linha de trás ela estava sustentando bem, mas acho que faltou para o Inter ali. E quando entra. Quando vai fazendo algumas mudanças, cara, essa questão de você jogar por dentro, que é onde desgasta mesmo.
E o desgaste da bola que está na beirada, vai passando o tempo do jogo para você acertar um cruzamento, vai ficando cada vez mais difícil, né? E se faz esse cruzamento por fora, para essa defesa do Inter, ou de quem está defendendo, eu acho que é melhor. Mas o Flamengo, ele teve sim daí uma supremacia bem maior no segundo tempo do que de repente aquele pouco domínio do Inter. Mas poucas chances criadas assim no primeiro tempo pelo talento, mas é onde a condição física ela está mais parecida nesse sentido. Depois o Inter ele deu um passo atrás, mas eu vi o Inter sofrendo mais fisicamente para sustentar todo o jogo. E até para corroborar o que você está dizendo, no primeiro tempo especialmente, percebi que quando o Inter conseguia escapar da pressão do Flamengo, e fez isso algumas vezes com boa qualidade de passes, chegava com muito pouca gente na frente. E aí a jogada acabava não se desenvolvendo para criar uma chance de gol, terminar numa finalização, acabava sempre perdendo a bola, né? Algo que talvez precisa ser melhorado para que o Inter chegue com mais gente à frente depois que escapa da pressão. Dois times, Felipe e Mansur, com muita qualidade com a bola no pé, é mais difícil você ter transição, porque você rouba menos bola. Né? Então, nesse sentido... Os times cuidam melhor da bola, lógico, né? Eles cuidam melhor disso. O Inter é um time que é capaz de chegar com mais gente, né? Eu acho que teve muito de um plano adaptado ao tipo de jogo hoje, né? O Flamengo normalmente é um time também que ataca com muita gente chegando na última linha ofensiva, pressionando muito a defesa adversária. Então, talvez ele tenha sido um plano que o Roger tentou adaptar para minimizar um pouco riscos e tentar encontrar o gol do outro lado, como acabou encontrando no primeiro tempo. Mas, especialmente no segundo tempo, eu esperava mais do Inter. Em especial, começou a sofrer defensivamente e ofensivamente ele praticamente não produziu. A gente tem um segundo tempo de 13 finalizações a 2. Pois uma diferença bastante grande. Mas vamos à análise tática? Vamos lá. Espera aí, que tem alguma informação aqui. Qual é? Vamos ouvir então mais um trecho sobre Felipe Luiz. Felipe Luiz respondeu sobre seleção brasileira e a gente coloca aqui para vocês. Depois o Mansur venha com a análise tática. Vamos ouvir Felipe Luiz. Felipe, boa noite. Boa noite. Essa semana a gente teve o Dorival sendo demitido na seleção e o seu nome foi muito citado na imprensa como possível substituto do Dorival na seleção brasileira. A gente sabe que a sua cabeça está aqui, o foco está aqui, mas não tem como a gente não perguntar. Até o presidente BAP falou que se fosse meu filho, eu falaria para o Felipe que não é o momento. Eu queria saber a sua opinião, como é que foi ter que lidar com isso essa semana, acompanhar essas notícias, como é que você está acompanhando tudo isso, né? Como é que, a gente sabe que você está focado aqui, mas comentar como é que foi a sua semana. Minha semana foi Inter. Totalmente estudando e analisando e trabalhando e treinando sobre o Internacional de Porto Alegre. E assisti o jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival, porque é um grande amigo, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele, porque ele me ajudou muito. O Dorival me ajudou muito, desejo muita sorte, sucesso, e não tenho dúvida que em breve nos estaremos enfrentando aí nos campos. E você mesmo respondeu a pergunta, o que é a realidade. A realidade é a minha semana de trabalho contra o Internacional. E vocês me conhecem, eu tenho um contrato com o Flamengo. Não tenho mais agora. A única coisa que eu penso é na Libertadores, Táchira. É a única coisa que passa na minha cabeça, mais nada. Boa noite, Felipe. Léo José do Aí, a lá Carlo Ancelotti. Felipe Luiz respondeu sobre seleção brasileira. As respostas do Ancelotti, sempre que perguntado lá no Real Madrid, são exatamente assim. Eu estou pensando em Madrid, melhorar o equipe, e vamos seguir em frente, tenho contrato com o Madrid. Felipe Luiz foi na mesma direção. Nem dava para esperar nada muito diferente, né? Vamos à análise tática. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que ele foi elegante, tratou do mundo real. O mundo real dele hoje é o Flamengo, é preparar o próximo jogo e a última semana foi de preparar o jogo. Não que não possa mudar, caso tenha um convite. Mas não parece que seja prioridade, né? Sim. Não parece. E se for isso já de uma maneira quase definida por ele, que ele não vai assumir, vamos dizer, ele também não sofreu com isso. Deve ter se sentido lisonjeado, é lógico, por falar de seleção, mas não perdeu o foco em nada, né? Todo mundo gosta de ser lembrado, né, por um cargo importante como esse. É um reconhecimento do trabalho bem feito sendo realizado. Ô, Mansur, vamos à análise tática, vamos lá, por favor. São 25 minutos de análise aqui agora, é aula pura. E você participa junto aqui para a gente ir conversando e o Felipe também. Eu separei um lance aqui, ele parece um lance absolutamente sem importância no jogo, mas é só para mostrar como era a estrutura ofensiva do Flamengo. Aqui, quando o Flamengo estava saindo, você tinha Léo Ortiz, Léo Pereira, o De La Cruz vindo fazer, por vezes era o Pulgar que fazia essa chegada. Normalmente o Flamengo trabalha com 2 volantes à frente. Hoje, em boa parte do jogo, essa saída estava sendo apenas com um
com um dos volantes aqui. E o Inter com a sua estrutura defensiva. Tinha a linha de 5 lá atrás com o Fernando, Wesley, Bruno Henrique e Vitinho. É porque o Bernabé saía aqui no Wesley. Isso, Alan Patrick e Borré na frente. Era um 5-3-2 basicamente do Inter. Qual era a grande questão que o Flamengo enfrentava? Normalmente, quando o Flamengo constrói, ele traz 2 homens por dentro, à frente, seja com o Pulgar e o De La Cruz alinhados, ou seja com o De La Cruz por trás e o Pulgar à frente, que são os 2 meias. Em geral, quem está fazendo esse trabalho de vir da direita para dentro é o Gerson. Em geral, quem está aqui, onde está o Bruno Henrique, é o Arrascaeta. É uma mudança óbvia de característica, né? Só de eu citar os nomes, a gente já sabe que são características óbvias. E o Flamengo tinha dificuldade de fazer essa construção por baixo, porque esses 2 jogadores, um pouco pelas características deles, um pouco pelo coletivo do time, que também, e pela boa marcação do Inter, o jogo não fluía tanto. Aqui o Flamengo vai tentar fazer a saída, a bola vai chegar do Léo Pereira no De La Cruz e ele vai acionar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique de costas aqui, ou ele pode tentar fazer. O corpo dele está totalmente perfilado praticamente para ele devolver a bola. Ele não é a característica. Né? Não para ele seguir o jogo nessa direção, né? Ele vai apenas devolver a bola de maneira imperfeita, porque não é a dele. O Flamengo já não deu sequência. O Flamengo vai fazer algo que fez muito, que foi tentar alongar a bola às costas da linha defensiva do Inter, e o jogo não vai ter, a jogada não vai ter sequência. A gente pula daqui para o lance do gol. Por que para o lance do gol? De novo, está aqui o Luiz Araújo na posição que normalmente é a do Gerson. O Flamengo vai tentar fazer a construção. Ele não vai conseguir o domínio entre as linhas e o Inter vai ter a possibilidade de iniciar o contra-ataque. E aí começa uma sucessão de ótimas ações do Inter. Primeiro aqui o Alan Patrick, que tem uma enorme categoria, né? Ele arrasta com ele o Léo Ortiz e vai fazer uma tirada de pressão que vai clarear o jogo. Para o Bernabé passar. E o Bernabé veio e o Luiz Araújo não acompanhou. Exato. Por Isso quê? aí pinta o erro para poder o Inter ter uma vantagem desse atleta. Né? Porque tinha uma questão no jogo que muitas vezes o Luiz Araújo estava encaixando em um dos zagueiros. E o Bernabé muitas vezes encaixava. Aqui foi mesmo pela dinâmica. Ó. E se o Wesley vai na bola, ele já ia atrapalhar esse tipo de jogada. Né? O Léo Ortiz, para mim, também tem uma certa demora na recomposição, mas para mim a jogada se origina da dificuldade que esses 2 meias do Flamengo entre linhas têm. E aí a gente vai alertar agora para um outro ponto que é muito bem trabalhado do Inter. O Borré vai fazer essa bola chegar aqui, o que vai acontecer? Alexandre com o Vitinho. E o Bruno vai no espaço perfeito. Verdade, o Vitinho faz o movimento perfeito para atrair. Porque o Alexandre tinha que ir ali, não tinha como, né? E aí o Bruno Henrique vai... Faltou alguém acompanhar o Bruno Henrique ali, claramente, porque tinha mais gente para atacar. Acontece que como o Léo Ortiz tinha sido atraído no início da jogada, os meias pelo menos um dos volantes entrou na linha defensiva para tentar compensar. Sim. E aí a gente vai chegar, só para terminar, que é uma observação. Não, só porque daí o pessoal pode falar, mas o Alexandre ele podia ter deixado o Vitinho para ter ficado sim, mas também não ia dar tempo. E se o cruzamento vem para o meio da área, vamos dizer que é falha do Alexandre, que ele tinha que ter fechado. Ele fez o movimento certo. E só para a gente, no segundo tempo, para mim, teve algumas mudanças que o Felipe Luiz coloca. A gente viu mais essa cena aqui. O Léo Ortiz entre os zagueiros fazendo a saída. Perdão, Léo Ortiz não, perdão. O Rossi como goleiro, como terceiro homem na saída. Por quê? Isso permitiu ter os 2 volantes por aqui. E esses 2 volantes aqui, eles vão atrair mais os meias do Inter e liberar um pouco de espaço. E já era perceptível uma condição física do Inter ali, que ele não ia conseguir apertar, né? Mesmo que fosse no setor. Exato. O Alexandro um pouco mais espetado, e quem está fazendo esse papel por aqui já não é mais o Bruno Henrique. Muitas vezes foi o Michael. Sim. E por que eu estou destacando esse lance? Porque eu acho que isso tem um papel, não é decisivo, não dizendo que isso mudou o jogo. Então aqui os 2 volantes. Você tem agora mais jogadores no meio do Inter, do trio. Com jogadores para vigiar por aqui e um pouco mais de espaço sendo criado aqui atrás. O Pulgar vai fazer o movimento para receber essa bola na lateral dos zagueiros. Aqui o Pulgar. É o espaço lá nesse meio que a gente falou, o fato do Fernando não estar ali, ó. Só que aqui, o que vai acontecer? O De La Cruz está fixando o Bruno Henrique. E vai se abrir um espaço entre ele e o Vitinho, que no primeiro tempo já não acontecia tanto. O Michael vai receber aqui, com muito mais espaço do que o Bruno Henrique, por exemplo, recebia no primeiro tempo. Olha que passe, cara. É só esses zagueiros. Mudança de estrutura. Agora o Alexandre está abrindo o campo e o Michael vai fazer bem essa jogada. Com o Bruno Henrique numa função muito mais habitual para ele, que é atacar o espaço na última linha. Por que esse lance é importante? Esse é o lance que surge o escanteio
do gol de empate do Flamengo. E é um lance que o famoso quebra as linhas, é isso, porque qualidade lá, porque o Inter também falou, poxa, se eu for pressionar lá o tempo todo, eu vou gastar energia. E pressionar esses dois zagueiros do Flamengo, você vai abrir espaço para cá. Sim. E foi um erro do Alan Patrick, que ele não fez a leitura esperando que tem que ser o tempo todo, era 2 metros para cá. Ele tirava essa linha de passe e não ia sair essa jogada. Então, eles se aproveitaram de poucos momentos que o Inter deu. É a minha impressão que no segundo tempo o Flamengo pressionou melhor. Sim. Tirou muito mais esse passe, essa saída com o Bernabé. Eu acho que teve as dinâmicas de ataque melhores, com o Michael por vezes fazendo esse papel. Depois entra o Cebolinha, que é um jogador um pouco mais acostumado a vir por dentro. E o Plata por dentro. Ele faz melhor do que o Luiz Araújo, essa flutuação ali por trás dos volantes. Eu tenho a impressão de que teria esse titular se não tivesse jogado as 2 partidas da data FIFA. Não tenha dúvida. Acho que teria começado hoje. Só mais uma coisa para fechar. É uma impressão minha. Alex, que foi jogador, pode até dizer melhor. Luiz Araújo, me parece que ele rende muito melhor quando entra do que quando inicia, né? Ele parece não ter a mesma dinâmica, o mesmo sucesso dentro do jogo quando ele inicia as partidas, ou estou enganado? Não sei, pode ser pelo momento. Isso eu vi dele um pouco no início, só que depois ele virou um titular, até ele se machucar. E agora, de repente, aconteceu isso mais vezes em cima do que você está falando, vamos dizer assim, nessa temporada, ou nesse recorte mais curto. Mas é um jogadoraço, assim, né? Não é pra ter essa alternância de jogar melhor porque entrou no segundo tempo ou não. Lógico que o cara de velocidade, que conduz bola, você pega já o adversário com 70 minutos de jogo, parece que te gera um pouco mais de confiança nesse sentido, só se for. E é isso aí, torcedor. Foi um jogão, Flamengo 1, Internacional 1, né? Como vocês viram, né? Foi um jogo bastante duro, pegado. 1-1, mas o Flamengo mereceu a vitória. Claro que no primeiro tempo o Flamengo ali levou um contra-ataque ali nas costas do lateral esquerdo, Alexandre, né? Mas ele fez o movimento correto e não tinha como marcar o Bruno Henrique no lance do Internacional. O volante deveria estar ali marcando ele, mas nenhum acompanhou, nem um volante, nem o meio-campista. Ele abriu sozinho para marcar 1-0 para o Internacional. O Internacional jogou bem o primeiro tempo. Não veio para empatar nem para perder, veio para ganhar o jogo, veio para cima do Flamengo, marcar em cima. Jogou muito bem a primeira etapa, mas o Flamengo, segunda etapa, voltou melhor, se impôs em jogo. O treinador Felipe Luiz mudou algumas peças ali e a equipe continuou muito bem, né? O Flamengo ali teve bastantes oportunidades. Poderia ter feito 2-1, 3-1, mas infelizmente as bolas não entravam. O goleiro do Internacional estava muito bem. O Internacional tem uma defesa muito compacta, muito boa, bem treinado pelo Roger Machado. E o Flamengo lutou, mas mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória. Agora é pensar no próximo confronto e sair com os 3 pontos, né? Lembrando que o Internacional aí vai ser uma equipe aí que vai lutar pelo título, com certeza. Não é à toa que veio aqui no Maracanã e jogou de igual para igual com o Flamengo. Mesmo o Flamengo merecendo a vitória, né? Porque o Flamengo teve mais oportunidades e mais chances de gols. Mas é isso aí, jogo é jogo e agora é bola para frente e ir atrás da próxima vitória. E é isso aí, torcedor. O que é que você achou do jogão entre Flamengo e Internacional? Já deixa aí nos comentários. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro negro.